conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, você também que reza conosco da sua casa, pela nossa Pascom, da nossa paróquia de São Raimundo Nonato, aqui na cidade de Coroatá, no Maranhão. Nós estamos hoje celebrando o último dia do nosso tríduo em preparação à festa solene de amanhã de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E hoje também nós estamos celebrando a memória de um Papa que marcou a vida da nossa igreja, São João 23. Foi ele que convidou toda a igreja para um grande concílio, aonde os bispos do mundo inteiro se reuniam em Roma para traçar o rumo da nossa igreja. E aí a liturgia foi então adaptada a cada país e muitos pontos também foi tratado. É o que nós temos hoje, é o que o Papa Francisco está tentando colocar em prática, porque muitos pontos que foi tratado no Concílio Vaticano ainda não conseguimos alcançar. Quando o Papa fala de uma igreja de portas abertas, de uma igreja acolhedora, lá no Concílio Vaticano II, em 65, os bispos já tinham esta visão, que para nós caminharmos juntos, nós precisamos de valorizar aqueles que estão conosco. Nós precisamos de sentir parte desta igreja, somos filhos da igreja, precisamos de sentir bem quando estamos na igreja, porque é aqui que nós encontramos com o sagrado, com o divino, é aqui que nós alimentamos a nossa vida da palavra e também da Eucaristia. O Concílio Vaticano II também deu muito valor à palavra de Deus, a palavra que é proclamada, a palavra que é meditada, esta palavra que nos ajuda, alimenta a nossa vida, a nossa caminhada. E por isso temos então o ambão da palavra e depois a mesa da Eucaristia. Primeiro nós preparamos o nosso coração com a palavra, para depois receber a Santa Comunhão. Tudo isso foi o Concílio Vaticano II
que traçou, né, o melhor meio para atingir o nosso povo. Então hoje queremos agradecer a Deus por ter passado nesta terra São João 23, o Papa bondoso, que até hoje nós estamos vivendo, né, elementos que ele nos ajudou a entender na vida da igreja. Assim também ouvimos hoje na primeira leitura da profecia de Jonas, Jonas em sua missão. Ele recebe esse chamado para evangelizar uma cidade chamada Nínive, uma cidade onde que o povo não sabia o que era o sagrado. Jonas entra em crise, porque ele recebeu muita rejeição. Foi muito difícil a sua missão, a ponto dele sentar debaixo de uma árvore e pedir a Deus a morte. Mas Deus fortalece a vida de Jonas, e ele então levanta, sai daquela sombra, porque a sombra é muito boa, mas nós não podemos ficar nela sempre, ainda mais para fazer uma missão. Não tem como. Se a gente não enfrentar o calor, se a gente não enfrentar o sol, nós não vamos fazer a missão. Hoje mesmo, quando eu saí para mim lá, na Vila Teresa Murá, em Cleones, peguei a bicicleta aqui, o sol queimando, mas eu falei, eu vou, com a encomendação que precisava de fazer. Então, a gente nem sempre pode fazer a vontade da gente, não. A gente tem que fazer a vontade de Deus, porque senão a gente acomoda a Dona Teresa, e depois de acomodar, e tem tanta gente acomodado, e aí a missão não acontece. Por isso que o Papa Francisco tem insistido nesta igreja da sinodalidade, uma igreja onde nós tenhamos mais coragem de ir ao encontro das pessoas, porque cada vez mais estamos fechados no nosso egoísmo. E quando nós olhamos para a imagem da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós então lembramos dos atos de amor de Nossa Senhora. Quando ela fica sabendo que a sua parenta estava precisando da sua ajuda, ela não teve dificuldade de enfrentar as estradas empoeiradas da Judéia rumo à casa de Isabel. E lá ela prestou a sua generosidade. Então, quando olhamos para a Nossa Senhora, nós temos esse sentimento de servir. Nossa Senhora é uma servidora. É por isso que é a mãe da nossa igreja. Nossa igreja também é uma igreja que deve de ser servidora. Olhando para o evangelho de hoje, os discípulos pedem a Jesus para ensinar a rezar, como João ensinava a seus discípulos. E Jesus então ensina a eles a oração do Pai Nosso. Esta oração tão linda, nela está todos os elementos que precisamos para viver. O pão nosso de cada dia, não é o pão meu, é o pão nosso, que nós devemos de pedir a Deus, não só para nós, mas para todos. Depois, quando Jesus fala que nós devemos de perdoar os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, assim como o Pai nos perdoa. Às vezes nós rezamos tanto a oração do Pai Nosso, mas na hora de dar o perdão, nós temos resistência, porque a nossa humanidade grita. Às vezes o nosso orgulho fala mais forte, e a gente não dá o braço a torcer. Portanto, até na vida familiar, precisa de ter a reconciliação, precisa de ter o perdão.
A esposa que não perdoa, o esposo que não perdoa, não tem como continuar uma vida a dois. Uma família que não tem perdão, que não tem misericórdia, como que vai ter família? Então, esta oração universal que Jesus ensina para seus discípulos é a oração que nós devemos de colocar em prática, não apenas de rezar, mas também de colocar em prática. Assim também não poderia deixar de agradecer nesse momento a presença das nossas comunidades. Como que ficou lindo esse festejo de Nossa Senhora Aparecida com a presença das nossas comunidades. Hoje temos a comunidade convidada, São Miguel, que já entrou com a imagem, mas a comunidade também da Nossa Senhora da Conceição, da Vila Silene, que está aqui presente também. Comunidade São Francisco, que já teve, mas que está aqui também em peso. A comunidade Santa Rita, aqui presente. São José do Mocó, aqui presente. Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, aqui presente também. Então, como é bonito viver essa sinodalidade no festejo de Nossa Senhora, casa da mãe, a casa que acolhe. Temos também aí as pessoas que vieram das comunidades rurais, Estou vendo aqui a Rita com o Antônio, lá do São Luís do Bode, que está aqui presente, outros que vieram de outras comunidades, a presença dos filhos de Dom Bosco no nosso festejo, também dos nossos coroinha. É assim que forma a nossa igreja precisa, de ter todas as comunidades, as pastorais, os movimentos juntos, para formar essa conjuntura bonita, que é a nossa igreja. Nós precisamos de aprender a caminhar junto, estender a mão, ajudar, acolher. É assim que o Papa Francisco, quer que seja a nossa igreja. Então, queremos hoje louvar e agradecer a Deus por mais esta noite, por esta Eucaristia, pela presença de cada um de vocês que vieram rezar. Nossa pastoral familiar, que já esteve aqui na segunda-feira e que hoje também está aqui presente. Muitos membros da nossa pastoral familiar. Que Deus, então, abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.